Olá, gente! Voltamos então com a nona parte do resumo comentado do livro da Anna Lenk, Nação Dopamina. E como eu falei para vocês no último vídeo, vou contar a história do Chris. O Chris é um ex-paciente, né? Não é mais paciente da Anna, mas ela conta a história linda dele, a história que ela até coloca o título como Balança Quebrada, né? E vocês vão entender o porquê desse título. O Chris, meio que ele era dependente químico e ele passa agora para troca dependência, sabe? Meio que ele pede, ó, até ela começa assim, né, essa parte do livro. Espero que você continue com a minha buprenorfina. Ele pede para não tirar de jeito nenhum a buprenorfina dele, dizendo ele que esse remédio salvou a vida dele. De fato, a gente vai ver quantas evoluções que ele teve a partir desse medicamento que o fez largar de vez as drogas. Bom, a história dele começa, né? E ela até fala, olha, então me conta aí sua história que eu vou analisar se você vai continuar com esse remédio, se eu vou te dar a receita ou se a gente vai partir para um outro medicamento ou suspender o seu medicamento. A história dele começa em 2003, quando ele chega na faculdade em Stanford, ele é de Arkansas, né? Um menino lindo, bonito, simpático, querendo agradar a todos, mas não conseguiu se enturmar. Ele era muito solitário, muito sozinho, não conseguia fazer amizades. E aí ele conhece uma menina no trabalho dele, ele consegue um trabalho nesse campus e tem uma colega de trabalho que ele se apaixona por ela, eles têm um caso e ela diz assim, ó, eu tenho um namorado, não dá pra continuar. Aí ele fica desesperado e fala assim, não, tudo bem, continua com seu namorado, mas não me deixa sozinho, eu não aguento mais ficar sozinho. E aí ele fica insistente, né, pede, não, por favor, fica comigo. E aí ela acaba denunciando ele, né, por essa insistência dele, ela denuncia ele por assédio ao chefe deles dois, ele é mandado embora do trabalho e também ele é notificado pela faculdade por esse erro dele, né, esse assédio. Então ele fala assim, cara, eu perdi minha vida, o que eu vou fazer agora? Não tem mais nada para fazer. Aquele processo que mexeu tanto com ele o levou a tentar o suicídio. E aí ele tenta o suicídio, só que assim, conseguiram socorrê-lo a tempo. Na verdade, foi ele mesmo que pediu ajuda, deu errado, enfim, vomitou, pediu ajuda e foi internado num hospital psiquiátrico e ali a família visita ele, inclusive também o decano estudantil dele visita, o professor da faculdade, né, o diretor da faculdade visita e aí fala para ele, depois de 2 semanas, quando ele pensa, opa, recebi alta da aula psiquiátrica, estou bem, vou voltar para a faculdade. A professora fala assim, olha, não, você saiu daqui por um problema mental, então você não vai poder voltar assim. Você tem que mostrar que tá tudo bem. Você vai ter que ir para casa, fica um tempo em casa, vai voltar com a sua família e depois, quando você provar que tá tudo bem, você volta para a faculdade. E assim ele fez, voltou para casa e arrumou um emprego de garçom e conheceu as drogas. E aí começa essa peleja dele com essa vida, né, de drogas. Ele tenta voltar para a faculdade, ele é recebido na faculdade. E aí, só que o que o diretor da faculdade falou para ele? Como você saiu daqui com problemas mentais, você vai precisar passar por uma entrevista para que nós o aceitemos novamente. E aí ele falou, ok, marca uma entrevista daria 3 dias. Só que nesse período de 3 dias ele conhece uma menina que a Ana coloca que é tão problemática quanto ele. A menina gosta de usar drogas, ele também já estava naquele processo de sair. Quando ele voltou para a faculdade, né, ele tentou largar as drogas e para poder reinserir, ser aceito na faculdade, né, poder entrar na faculdade, mas estava ali sem drogas. E aí ele conhece essa menina 3 dias antes da reunião e passa 3 dias ali, são duas noites que ele passa se drogando com essa menina. E aí ele, no dia da reunião, ele tá muito chapado, ele fala, cara, não vou me apresentar assim, volto para casa. Voltou para casa, emprego de novo, drogas de novo, caiu, né? E aí começa a peleja dele, vou parar de usar drogas, volta pra faculdade. Voltou pra Stanford, muda de curso, volta a usar drogas, volta pra casa, drogas de novo, vai largar drogas e fica nesse impasse durante 10 anos, onde ele não consegue largar drogas de vez, vai e volta, né, da faculdade para a faculdade
ir para casa, e até que ele é preso, né, detido por estar roubando sorvete. E são 10 anos, gente, são 10 anos tentando largar a droga para entrar na faculdade, viver a vida dele sem conseguir. Foi roubar sorvete na barraquinha ali e foi detido. E falaram para ele lá na sentença dele, ou era reabilitação ou era cadeia. Ele escolheu a reabilitação. Na reabilitação ele descobriu esse medicamento, peraí que eu esqueci o nome do medicamento. É difícil falar esse nome. Buprenorfina. Ele descobriu buprenorfina. Foi esse medicamento que fez com que ele não voltasse mais às drogas. E aí ele já sóbrio, muito bem, né? Ele fala, cara, esse é um bom momento de eu me levantar novamente. Agora a droga não me pega mais, estou aqui em casa, no Arkansas, né? Vou voltar para Stanford. E quando ele volta para Stanford, assim, sem dinheiro, com a vida destruída que a droga fez com ele, ele conseguiu alugar uma cama dentro de um trailer de um senhorzinho, que era tudo o dinheiro que ele podia pagar, né? Porque lá você paga a faculdade, paga o lugar onde você, o quarto onde você dorme, mas ela não tinha dinheiro para o quarto, ele tinha dinheiro só para uma cama, uma vaga de uma cama dentro de um trailer. Mas ele não desistiu, foi lá, pagou. E o primeiro mês de faculdade dele, começam todos os processos mentais, ele resolve procurar a Ana. Foi assim que ele chegou no consultório da Ana, dizendo, olha, faça o que você quiser, mas não tire a minha buprenorfina. E aí ela não entende realmente, né, que a buprenorfina realmente, entre aspas, salvou a vida dele. E dali a 3 anos, ele já estava formado e seguindo para o seu doutorado ali, uma história linda, né, com esse que não chegou até o final ainda, porque tem as questões da buprenorfina, que ele meio que não consegue se desligar desse medicamento. Bom, ele se casa, tem filhos, vive feliz, mas com a buprenorfina. A esposa dele reclama, ela fala, ele não tem emoção nem para chorar, nem para rir, nem para sentir raiva em situações que é para ele ficar com raiva. Ele meio que virou robótico, assim, sabe? A vida dele era faculdade, né? O laboratório dele deu a hora para cada correndo para ver a esposa e o filho. E assim ele seguia a vida dele. Tá muito bom, né? Acho que a mãe adoraria que o filho vivesse, depois de 10 anos lutando contra a droga, conseguisse se salvar. Porém, assim, uma questão que a Ana está discutindo aqui é que ele não tinha mais as emoções. Não tinha emoções, nem para sentir raiva, para sentir felicidade, para sentir tristeza. E aí, uma dessas sessões, já em 2019, ela fala para ele, né? Você está indo tão bem, vamos suspender, vamos ver o que acontece, vamos tentar. E ele morre de medo, pelo amor de Deus, eu não quero voltar a ser o Cris de antes. Então é como ele fala, ele até fala assim, ó, nunca quero largar a buprenorfina. Foi quase como um interruptor para mim. Ela não apenas me impediu de usar heroína, ela deu ao meu corpo algo de que eu precisava e não consegui achar em nenhum outro lugar. E essa frase, assim, deixou a Ana assim, tipo, que lugar é esse que esse medicamento te levou e que você acha que não ia conseguir em nenhuma outra circunstância, né? E ela ficou pensando sobre isso, né, da buprenorfina, dar algo a ele que ele não conseguiria achar em nenhum lugar. E aí ela ficou pensando, será que é o uso prolongado dessa droga, né? Se esse uso prolongado dessa droga tinha tirado o equilíbrio de prazer e sofrimento, a tal ponto que ele precisasse de opioide para o resto da vida? Ou talvez o cérebro de algumas pessoas perca a plasticidade necessária para restaurar a homeostase mesmo depois de abstinência prolongada? Ou será que Cristo estava dizendo que os opioides corrigiram o desequilíbrio químico que ele tinha de nascença? Então, assim, ela começou a ter vários questionamentos vindo desse medicamento e de tantos outros também, que a gente acaba viciando também em medicamentos, né? Ela fica pensando, a pessoa meio que troca uma dependência pela outra, tudo bem, aquela dependência destrói a vida, essa daqui não destrói, mas tira as emoções. Como que é isso? O cérebro dele perdeu a plasticidade, né? De não conseguir encontrar novos caminhos neurais, porque a gente viu isso em alguns dos vídeos atrás, onde por mais que tivessem danos, os cérebros eles são danificados neuronalmente mesmo, mas o próprio cérebro é tão inteligente que ele se reconstrói,
não estruturalmente, lógico, mas ele encontra. Se eu tenho um caminho que vai daqui para cá e me leva ao prazer, mas esse caminho me deixa totalmente e acaba com a minha vida, eu vou. E esse aqui é danificado, esse caminho é danificado, por exemplo, então eu vou procurar outro caminho, eu vou procurar outro lugar que eu possa sentir esse prazer, eu vou procurar outras sensações, eu vou encontrar novos caminhos. São os caminhos neurais, sabe? É a neuroplasticidade, que para mim é a coisa mais linda que existe no mundo científico, o estudo do cérebro, os caminhos neuronais. Eu fico assim, nossa, que coisa mais linda essa beleza, né, criada por Deus, o nosso cérebro. E aí a Ana, ela traz uma própria experiência dela, de 1990, quando ela estava fazendo a residência em medicina. Ela fala, né, que ela aprendeu que pessoas com depressão, ansiedade, TDAH, distorções cognitivas, problema de sono, enfim, tinham um cérebro que não funcionavam da maneira que deveria funcionar, né? Exatamente com pessoas com diabetes, tem o pâncreas lá, mas que já não produz a insulina suficiente. Então, o que ela pensou? Meu trabalho, segundo a teoria, é repor substância química que falta para que as pessoas possam funcionar normalmente. Que substância química é essa? O medicamento, né? E aí, essa mensagem foi... Gente, ela colocou como uma metáfora, que lógico, não falar que descreveu o medicamento, mas ela diz assim, que essa mensagem foi amplamente disseminada e agressivamente promovida pela indústria farmacêutica, encontrando um público receptivo tanto em médico quanto em pacientes, né? Ó, tá faltando coisa aí no seu cérebro. Esse medicamento aqui vai repor o que está faltando no seu cérebro, assim como a insulina. A insulina que a gente aplica na gente repõe a insulina que o pâncreas deveriam repor. Então, o que ela quer dizer? O cérebro está danificado, não está produzindo, e eu vou dar um medicamento que vai fazer produzir. Qualquer droga que pressione o lado do prazer tem potencial para criar dependência. E aí ela traz lá de trás aquele exemplo do David, que ficou dependente também em opioides, se eu não me engano. Não foi opioide não, foi psicoestimulantes. Prescrito por um médico, né? E assim, ficou dependente, adicto disso. Não sei se vocês lembram que ele conseguiu emprego na... Ele não tinha traquejo social, ele tinha vários problemas. E ele, a partir do momento que ele começou a tomar esse remédio, ele ficou muito ativado, ele conseguiu emprego no Vale do Silício, né? E a vida dele mudou, mas ele ficou uma pessoa dependente de medicamentos e não conseguia vencer os medicamentos, estava prejudicando ele. Se eu não me engano, ele acabou sendo internado de novo e de vez ele largou também a dependência desse medicamento, que também é a dependência química, né? Aí ela coloca que esses estimulantes prescritos são equivalentes, provocam surtos de dopamina no circuito de recompensa do cérebro e tem alto potencial para o abuso. E que, na verdade, isso não foi ela que colocou, é uma citação direta da FDA, que é a Agência de Regulação de Alimentos e Remédios dos Estados Unidos, que é a nossa Anvisa, que é equivalente à nossa Anvisa. Eles colocaram isso para o Alderal, que é um medicamento que não é a base de anfetamina, mas que é proibido aqui no Brasil. Em segundo lugar, e se essas drogas de fato não agirem da maneira que deveriam, ou pior ainda, piorar os sintomas psiquiátricos a longo prazo? Isso existe também. Sabe quando a pessoa fala assim, cara, eu já dobrei a dose e a dor não passa? Esse remédio não faz efeito em mim, né? Quantas vezes já ouviu falar isso? Bom, embora a buprenorfina estivesse funcionando para a crise, a comprovação para medicamentos psicotrópicos de forma geral não é sólida e tem especial quando tomados por longo tempo. Não é sólida e, em especial, quando é tomada por longo tempo. Então, meio que vai perdendo o efeito ali. O Cris, ele não queria nem tentar tirar, sabe? Mas você não sabe, será que é a droga? Será que é placebo já? Não tá nem mais funcionando, né? Então, apesar de substancioso aumento... Aí, gente, ela queria entrar numa crítica desses usos desenfreados desses medicamentos. Ela fala que, apesar do substancioso aumento de financiamento em 4 países de alto recursos para medicamentos psiquiátricos, como antidepressivos, ansiolíticos, hipnóticos, a prevalência de sintomas de transtornos de humor e ansiedade nesses países não diminuiu. Então, assim, uma coisa que eu sempre penso, peraí, o remédio é para curar, o remédio é para sarar. Não tem que tomar remédio 20, 30 anos. Como que é isso?
né? Eu tenho um pacientinho, um clientinho, né, que eu fico assim maravilhada com a história dele, que ele chegou para mim com uma ansiedade muito alta, tomando ansiolítico, pressão alta, todo assim desordenado assim e tal. E aí ele tratando, né, se tratando na psicoterapia, fazendo tudo, gente, ele é uma das pessoas mais disciplinadinhas que eu conheci, né? Conheço, né? Dentro da minha história clínica. Ele fez tudo certinho. Quase 3 anos se passaram, ele recebeu alta medicamentosa, ainda não está na alta psicoterapêutica, mas já está indo para alta psicoterapêutica. A gente falou, agora você está bem, agora as coisas se resolveram, você está conseguindo lidar. Os problemas não sumiram, até aumentaram. Ele tinha um problema, assim, bem complicado. E ele não conseguia lidar, ficava com muita ansiedade, não conseguia dormir, e mexia toda a vida dele, né? A gente não consegue dormir e sabe o que acontece com o nosso cérebro. Os problemas continuaram, mas hoje ele consegue lidar com esses problemas da melhor maneira, sem medicamento, apenas está fazendo a psicoterapia, está conseguindo muito bem, logo logo para a autoterapêutica também, psicoterapêutica também. Bom, mas o que a Ana traz aqui, né? Que entre 1990 e a 2015, quando esses 4 países, Austrália, Canadá, Inglaterra e Estados Unidos, receberam esse aumento de financiamento para medicamentos psiquiátricos, não diminuiu. Continuou o mesmo número de pessoas que precisavam desses medicamentos. Então, ela fala que esses resultados persistem mesmo no controle para aumento de fatores de risco para doenças mentais, tais como pobreza e trauma, e mesmo quando se analisam doenças mentais severas, tais como a esquizofrenia. E aí ela coloca aqui que esses pacientes que tomam, né, benzodiazepínicos, hipnóticos, sedativos, por mais de um mês, podem sentir uma piora na ansiedade, na insônia. Pacientes com dor que tomam opioides, geralmente, por mais de um mês, têm mais riscos, não apenas de dependência por opioide, como também para piora da dor. Já foi mencionado, este é um processo chamado hiperalgesia induzida pelo ópio, ou seja, opioides piorando a dor com a repetição de dose. É aquela história, ela está tomando tanto que já não faz mais efeito e aumenta a dose, mas não está adiantando, o corpo já não está respondendo, né? E ela traz também um medicamento que é muito conhecido por a gente, a Ritalina, né? Prescrita para TDAH, que promove memória e atenção a curto prazo, mas existe pouco ou nenhuma evidência para um aumento de cognição complexa a longo prazo, ou seja, aquela questão do raciocínio, sabe, do pensar, tipo, eu sei quem descobriu, o Brasil foi a Pedro Álvares Cabral, vou colocar isso na prova, tirar um 10, vai ser maravilhoso, vou acertar, uhul. Mas o que me levou a ter essa informação, né? Como que eu aprendi isso? Por que o Pedro Álvares Cabral chegou até o Brasil? A gente perde esse raciocínio a longo prazo, a memória a longo prazo, do que a gente estudou. E aí ela traz uma denúncia aqui também, né, de pessoas que não têm TDAH, tomam esse medicamento para melhorar cognitivamente, mas não melhora porque ele só melhora a memória de curto prazo. Né? Conforme a psicóloga de saúde pública, ela dá aqui o nome a psicóloga Watts, de saúde pública, ela escreveu um artigo, o nome do artigo dela é A Crise do Abuso de Medicamentos para TDAH nos campos universitários estadunidenses. E também acontece aqui também, né? Tem um psicólogo que ele tem um canal no YouTube, ele tem uma clínica também, acho que é Fábrica de Dopamina, o nome desse canal dele, enfim, que ele também trouxe um artigo, né, na revista científica, acho que é Natural, e falando sobre isso, né, de pessoas que não têm, tá tomando e tá tendo um efeito contrário, a pessoa não está aprendendo, ela está decorando, enfim, traz efeitos colaterais. Dados recentes mostram que até os antidepressivos previamente considerados como não sendo formadores de hábitos podem levar à tolerância e dependência e possivelmente até piorar a depressão a longo prazo. Tem um fenômeno para esse nome chamado, tem um nome para esse fenômeno chamado disforia tardia. Ela traz aqui um livro, ela cita um livro do Dr. Peter Kremer, que publicou um livro revolucionário, o nome do livro é Ouvindo Prozac. Ele argumenta nesse livro que os antidepressivos deixam as pessoas melhores do que bem. E aí ela traz um exemplo aqui de um homem que tomando antidepressivo, né, que precisava tomar para a vida dele fluir, e aí ele não sentia tristeza, mas também não sentia felicidade. Ele comia lá um pacote de bacon, mas ele não estava sentindo nenhum prazer. Até que um dia a mãe dele morreu e ele não conseguiu chorar. Aí ele falou, é hora de parar. Falou pro médico, olha, isso tá tirando até
até a tristeza que eu preciso sentir tá tirando, né? Eu não quero me sentir triste se alguém me chamar de feio, mas também eu não quero ficar apática quando minha mãe falecer, eu quero viver esse luto. Então é sobre isso, né, gente? Como que tá essa balança, né, esse nível, esse equilíbrio do nível da balança, sabe? Como que tá a sua balança, né? Tá nivelada? Tá mais sofrimento? Tá mais prazer? Ou ela não está? Ela tá quebrada, como a balança do Cris. Ela começa, não sei se eu falei pra vocês, ela começa a falar do Cris com a balança quebrada. A balança do Cris tá quebrada, porque ele tá tomando medicamento, aí o pronafina dele lá, e não sente nada, né? Tá, e não vai pro trabalho, chega em casa, vê o filho, a esposa, vai ali, vivendo a vida, né? Logicamente que isso é bem melhor, né, do que viver uma dependência química que acabou com a vida, parte da vida dele, roubou 10 anos da vida dele, mas no momento de parar, e aí, como é que é? Quando vai parar, né? Quando a gente vai consertar essa balança e nivelar essa balança? Gente, até a própria Ana, né? Isso me deixa tão feliz quando eu vejo que ela é uma psiquiatra renomada e passa por problemas também, que eu fico, eu tô ótima com os meus problemas. Ela também passou por questões assim, tomando psicotrópicos. Ela sempre foi uma criança, né? Segundo a mãe dela, muito irritadiça, mal-humorada. A mãe dela dizia na cara dela: prefiro seu irmão, você é muito mais educada, você é isso, você é aquilo, seu irmão é obediente. E ela, não, até eu preferiria meu irmão, porque eu sempre fui muito questionadora, sempre fui muito, perguntava tudo, eu incomodava. E aí na vida adulta dela tinha muitas brigas com a mãe dela, se sentia muito ansiosa, começou a tomar fluoxetina e começou a se dar bem com a mãe, ela falou que foram momentos maravilhosos, que, sabe, ela e a mãe tiveram momentos agradáveis, mas que ela queria engravidar, parou de tomar fluoxetina e voltou às brigas com a mãe, voltaram a se engafinhar lá as duas, porque problemas de pensamentos diferentes, gente, como é que é isso, né? A gente está num lugar onde a gente não pode falar o que a gente pensa, ou não entende o que o outro pensa diferente da gente, a gente não consegue administrar isso, então a gente está sempre entrando em embate, né? E vem um remédio e fala assim, não, vai ter embate não, fica quietinha aí, ó, inibe. Mas aí ela quer engravidar, tira o remédio e volta os embates. E aí ela fala, mas eu voltei a ser questionadora, eu não me arrependo de ter parado com o medicamento, porque eu gosto de ser questionadora, eu gosto de, sou movida a desafios. Aí ela fala um pouco sobre essa vida dela, né? E fala, né, infelizmente, tem os embates com a mãe, mas que foi necessário porque ela não quer deixar de viver essas emoções que o remédio estava tirando dela. Tá? Ela fala, hoje fiz as pazes com o fato de ser um tanto ansiosa, ligeiramente cético-deprimida. Sou uma pessoa que precisa de atrito, desafio, algo pelo que trabalhar ou contra o que lutar. E eu não vou me diminuir para adequar o mundo de ninguém. Achei isso ótimo, gente. Eu falei já isso algumas vezes. E falo pra mim também, eu não tenho que me diminuir, já me diminui tanto, né? A gente não tem que. Gente, logicamente que a gente quer lidar bem com as pessoas, a gente não quer sair por aí levantando bandeira pra tudo, comprando brigas, né? Militando. Não vai fazer isso, né? Até onde o país onde a gente vive não é propício pra isso, não. A pessoa não pode usar vermelho, a outra não pode usar a camisa do Brasil, é uma loucura. E aí, mas a gente não tem que ficar se diminuindo para caber no mundinho do outro, né? Se calar, né? Seria tão bom a gente pudesse viver em harmonia, pensando diferente, né? E ela fala, não vou diminuir para adequar ao mundo de ninguém. E quem é que precisa se diminuir? Será que a gente precisa se diminuir para se adequar ao mundo? E ela entra aqui numa outra crítica, dizendo que essas drogas psiquiátricas, elas são mais comumente, mais frequentemente receitadas em maiores quantidades para pessoas pobres e crianças pobres especialmente. E ela traz vários dados, vários artigos aqui que quanto essas pessoas mais pobres têm mais fácil acesso a essas drogas, porque gente, porque são pessoas que não estão se adaptando ao mundo onde eles querem que essas pessoas se adaptem, porque essas pessoas elas estão dando problema, dando trabalho, estão questionando, então vamos lá, tá mal adaptada, né? Vamos dar droga para essa pessoa. Então, assim, uma pessoa que tem acesso à educação, a pessoa pobre não tem acesso à educação, não tem acesso à alimentação, não tem acesso a bons hábitos, assim, entre aspas, ser uma família violenta, né, agressiva.
Aquela pessoa está tentando sobreviver no mundo e aí você fala assim, toma esse medicamento aqui, institucionaliza essa pessoa, e aí é sobre isso que ela critica que, mais uma vez, né, dificuldades, essas pessoas que têm dificuldades emocionais e comportamentais estão sendo drogadas com esses medicamentos, mas não está mexendo onde? Na causa. Por que você é assim? Vamos lá, vamos ver o que te leva a ser, o que te move a ser assim. Uma família com com história de violência doméstica, de abuso de drogas, né? Tanta coisa que a gente vê, tanta desgraça que a gente vê na vida de tantas crianças, e a criança acaba sendo institucionalizada, medicada, e a causa continua e isso não resolve nada. Não estamos tirando a parte biológica, ela coloca aqui um trechozinho de um psiquiatra chamado Ed Levin. Embora a tendência à raiva deva, assim como todo comportamento, envolver alguma biologia, ela pode mais significativamente refletir uma reação do paciente a tratamento adverso e desumano. Então, aquela pessoa vive em situação de precariedade, de vulnerabilidade. Assim, eu já tive a oportunidade de estar com crianças em vulnerabilidade social, marginalizada, e fazer uma avaliação psicológica. A criança estava com muita fome, eu trouxe um biscoitinho, dei ali, mas não resolvi o problema daquela criança, ela fez um bom teste, mas na escola ela não vai conseguir seguir o caminho dos colegas porque ela não tem comida dentro de casa. Entende? Então, assim, é sobre isso. A gente não tá mexendo na causa, a pessoa tá com fome, ela não vai aprender, vou dizer que ela tem uma deficiência intelectual, um transtorno de déficit de atenção, ou um transtorno de aprendizagem, né? A criança está com fome, a criança está ansiosa porque não sabe se chegar em casa, a mãe vai estar toda arrebentada, a cara da mãe, pro pai. Então, assim, gente, é sobre isso, né? A gente está medicando o comportamento, não está mexendo na causa e não está resolvendo nada. Sabe quando a gente faz uma crítica e fala assim, mas, né? Porque a nossa vida é subjetiva, né? A gente não vai chegar e falar assim, ó, é isso e ponto, é isso e tá certo, não levando em consideração questões subjetivas, não levando em consideração tantos adventos ou tantas variedades que tem na subjetividade de um ser humano. E aí ela falou, né, no final, por favor, não me entenda mal, esses medicamentos podem ser ferramentas que salvam vidas e salvam, olha o que fez com a vida do Chris, né, uma pessoa durante 10 anos tentando, né, lutar contra as drogas, e o medicamento foi ali, mostrou para ele que é possível sim viver sem aquela droga que acabava com a vida dele. E ela diz que é grata por contar com esses medicamentos na prática médica, mas existe um custo ao medicar todo tipo de sofrimento humano, e como veremos, existe um caminho alternativo que pode funcionar ainda melhor, que é aceitar o sofrimento. Ela mesma falou, né? Ela se aceitou como uma pessoa ansiosa, uma pessoa cética, deprimida, né, que ela colocou. A gente tem que entender que eu às vezes falo isso na minha terapia, né? Como que você quer só a parte boa da vida? Não tem como, né? Para existir, inclusive para ter a parte boa da vida, é necessário também ter a parte ruim para você entender o que é bom. Acho que eu já falei isso aqui, eu não quero ser repetitiva. Capítulo 7, no próximo vídeo, ela fala sobre pressionar o lado do sofrimento. E aí é que a gente vai chegar, sabe aquelas banheiras de gelo? Que a pessoa entra nas banheiras de gelo, meu Deus do céu, eu nunca entrei, eu já tomei 5 horas da manhã no frio, ducha gelada, mas banheira de gelo não cheguei, porque não tem nem banheira na minha casa, mas acho que eu não teria coragem não. O que acontece? Ela vai contar a história do Michael, que também é um ex-dependente químico, que tenta salvar seu casamento, e a esposa fala, ou você para com a droga ou a gente acaba. E aí, no primeiro momento de abstinência dele, ele encontra a ducha gelada, a banheira de gelo. E isso, né, traz esse momento desafiador para ele, porque eu acho que isso que as pessoas com dependência química buscam, né? Elas buscam momentos desafiadores, né? Elas buscam essa adrenalina, sabe? E ele encontrou ali um novo caminho, como diz a, a Ana, né? E aí o cérebro fez um caminho neuronal que trouxe para ele essa excitação da vida sem precisar destruir a vida.
sem precisar destruir os sonhos dele. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Beijinho, tchau, tchau.